Sejam todos muito bem-vindos a mais um Hubcast. Meu nome é Heitor Loranzon, muito bom estar aqui com vocês. Mais este episódio, trazendo para vocês inovações aqui no Hub de Inovação RJ. Hoje eu vou conversar com a Ângela sobre Comilândia. Missão Comilândia. Missão Comilândia. Como é que vai, Ângela? Tudo bem? Tudo ótimo. Quero agradecer o espaço, né? Estou muito feliz de poder estar dividindo com vocês esse projeto que, para mim, tem um apreço sentimental muito grande. Com certeza. E que eu tenho certeza que vai transformar muitas vidas. Perfeitamente. Então vamos lá. Explica pra gente um pouquinho, define pra gente o que é a Missão Comilândia. Missão Comilândia é um jogo criado e pensado de ampliação do repertório alimentar para as crianças neurodivergentes de forma concomitante, né? Dentro do jogo, a gente trabalha também a queima do gasto calórico. Então, a criança brinca, se diverte, ela conhece outros alimentos, tem acesso a novos alimentos, obviamente respeitando todos os preceitos que o método ABA preconiza com relação... Eu não posso dizer que esse alimento aqui, eu não vou dizer que comer só arroz não é saudável. Até porque a gente entende que tem crianças que se alimentam apenas de arroz, ou se alimentam apenas de determinada verdura ou determinada carne, né? Mas propiciar para ela a ampliação do seu repertório alimentar. Então, a gente começa a trabalhar ali dentro do jogo. É feito uma anamnese pelo adulto, numa aba, é feita a anamnese. E baseado no retrato da criança, a gente começa a ofertar novos tipos de alimentos dentro do próprio jogo. Em determinado momento, a criança, para salvar o Comilord, ela tem que se movimentar. Então, ela vai fazer polichinelo, agachamento, ela vai dançar e vai ter uma contagem calórica, o qual os pais terão acesso ao relatório, né, e, posteriormente, também as clínicas. Perfeito. Você tem um caso específico, um caso pessoal, né? Um vínculo pessoal, né? Com esse tipo de problema, né? Que o seu projeto está resolvendo tratar. Explica pra gente um pouquinho como é que é a sua relação pessoal, né? Por que você... O Missão Comilândia nasceu de uma necessidade pessoal, né? Eu sou mãe atípica, eu tenho 4 filhos. Meu terceiro filho, ele é autista, nível de suporte 1, o Davi. E ele é um motivo, ele é a razão, a maior motivação de eu estar aqui hoje, né? Eu fico muito emocionada porque o Davi, ele foi o maior incentivador e ele participa ativamente de todo esse projeto. E ver que isso pode acontecer de verdade, que pode mudar a vida das crianças, realmente me move muito eu estar aqui. Eu fui secretária de saúde e, enquanto eu fui secretária de saúde, no período da pandemia, o período mais doloroso para a humanidade, eu vi de perto a necessidade das famílias atípicas. Conheci diversos autistas e cheguei à conclusão que nenhum autista é igual. As pesquisas dizem isso e a realidade do SUS não fala diferente. Dediquei o meu mestrado posteriormente à neurodivergência, ao autismo, onde eu pude fazer levantamentos, pesquisas e eu vi uma necessidade extrema. As famílias precisam de ajuda. Famílias que se dividem entre trabalho e a função de cuidar e acompanhar dos filhos, por muitas das vezes, não conseguem dar uma assistência plena. E os autistas, eles acabam passando, não só autistas, crianças de forma geral, passam muito tempo, né, de frente às telas. Então, por que não aproveitar esse tempo empregado, a tela de um celular, para trabalhar a alimentação? Por que não começar a movimentar essa criança também? Tirar a criança da zona de conforto, tá lá sentada no sofá ou deitada na cama e começar a fazer com que a criança se movimente. E pouco a pouco a criança começa a tomar gosto de praticar atividades físicas externas. Perfeito. O objetivo é esse. Perfeito. Então, só para entender, a ideia do Missão Comilândia é um jogo, né? Uma forma de gamificar, Isso. né, a introdução alimentar, a introdução de atividade física para a criança. Ela faz isso de maneira espontânea com a criança ou ela tem que ter a mediação de um adulto nesse processo? Eu sou mãe e sei que a gente, querendo ou não, passa pouco tempo com os nossos filhos. A realidade é essa, não estou aqui para ser hipócrita. Uma das últimas pesquisas que eu fiz foi com relação, e aí eu rodei essa pesquisa nas clínicas,
a quantidade de tempo que as famílias gastam na realização de atividades com os filhos. Então, atividade de forma geral, atividade de casa, né? Atividade de casa. Quanto tempo que a família emprega para poder sentar com o filho e realizar aquela atividade? Pasmem, você, cerca de 15 minutos dia. Meu pai. Ponto. 15 minutos dia. E a gente não está aqui para julgar, até porque eu trabalho em outra cidade, né? E a minha realidade talvez seja a realidade de outras mães, de outras famílias. Então, hoje o tempo empregado na pausa de atividade com os filhos é mínima. Então, se eu criar um jogo onde exige a participação de um responsável, de um adulto ali o tempo todo, o jogo não vai funcionar. Não vai funcionar. E a criança também não vai ter interesse naquele jogo, porque ela não vai querer ali o adulto, né, acompanhando e dosando esse tempo. Então, o jogo ele trabalha em independência. A criança ela vai conseguir rodar o jogo. Obviamente, nós temos 3 abas. Uma aba ali inicial, onde o adulto vai fazer a anamnese da criança, colocar peso, altura, né, alimentos que ele tem preferência, alimentos que ele recusa, montar o retrato do jogador. Uhum. O retrato do jogador. Posteriormente, é a criança e o jogo. O adulto vai ter acesso a esse relatório, quanto tempo a criança ficou jogando, quanto tempo a criança praticou a atividade física proposta ali, vai ter acesso a tudo isso por meio de relatório. Mas é a criança e o jogo, de forma divertida, lúdica, né? Com acompanhamento com psicopedagogo, acompanhamento de nutricionista, acompanhamento de educador físico, é a criança e o jogo. Entendi. Então o seu projeto inclui esses profissionais Inclui. fazendo esses Eles fazem acompanhamentos. parte, né, dessa criação. Então, tudo muito bem pensado, a parte de coordenação motora, psicomotricidade, né, a parte pedagógica, a parte nutricional. Nós temos uma equipe qual está trabalhando nesse projeto para poder dar assistência. A ideia é que, após o início do jogo, essas famílias tenham acompanhamento, né, por meio do relatório validado pela nutrição e pelo educador físico. Perfeito. Então, vai funcionar como se fosse mais uma terapia, né, mas dentro de um jogo. Perfeito. E a elaboração do jogo em si? Como é que foi esse processo? Quando você se inscreveu no edital aqui do Hub RJ, você já tinha o projeto já pronto, montado? Como é que... Não, Não. não. A tecnologia não era o meu mundo. Eu falo não era porque hoje é. E, assim, eu acho que desde então eu não me vejo fora, né? Foi um amigo, um professor da FATEC, que me enviou o edital. Falou, se você se inscreveria. Né? Eu olhei, analisei e vi a necessidade que eu tinha dentro de casa. Meu filho, autista, com obesidade, e aí eu, com a minha expertise de secretária de saúde, ex-secretária de saúde, né? A obesidade ela é uma doença crônica. E como uma doença crônica, ela precisa ser tratada como tal. Não basta simplesmente você pensar que a criança emagreceu e ela vai permanecer magra. É uma doença, né, crônica. Então, a gente tem que tratar essa doença como ela exige. Então, eu sentei, conversei com o próprio Davi, né, o Davi, que é o motivo de tudo isso. Davi, sim, é voltado para tecnologia. Davi cria jogo. Pensou no Comilord, desenhou o Comilord, desenhou o Senhor Preguiça, né, que tem lá o super vilão, o Senhor Preguiça, né, que é uma preguiça barriguda e que vive prendendo o Comilord. E a missão das crianças é soltar, libertar o Comilord. E o projeto aconteceu. Né? Sentei com uma equipe, montei uma equipe formada e voltada para a neurodivergência. Não bastava simplesmente ter profissionais como educador físico, psicopedagogo e nutricionista. Eu precisava de uma equipe que tivesse 100% voltado para a neurodivergência. Que tivesse a vivência com a neurodivergência. E aí eles abraçaram a ideia e a gente está aqui. Maravilha. E esse projeto ele já está rodando, já está de alguma maneira, ou você ainda está na fase de elaboração? Em que ponto vocês estão assim, no projeto? A gente está na fase de elaboração, né? A gente tem a primeira fase
praticamente concluída. Né? E Perfeito. tá maravilhosa, tá linda. Nós fizemos uma reunião com a equipe de programação essa semana. E aí o programador, ele foi justamente chegar na fase tão esperada, que era a fase do movimento. Será que vai funcionar, né? E aí ele foi colocar lá e ele começou a fazer os polichinelo, porque exigia para libertar o Comilord. E ele começou, ui, cansei. Eu falei assim, é isso, a ideia é essa, é cansar, né? E eu tenho uma filha de 7 anos e ela acompanhou essa rodada e ela ficou assim, eu quero jogar, mãe, eu quero. E ela não é neurodivergente, é sobre isso. Certo. É sobre esse olhar infantil, né? Chamar a atenção de todos os públicos. Obviamente, o objetivo são as crianças autistas, mas chamar a atenção de todas as crianças. Porque a obesidade não atinge somente a criança neurodivergente, atinge a todos nós. Perfeito, né? Não, e quando você cria ali se você cria algo atraente para as crianças de modo geral, você tem incentiva, né? A criança a querer, né? Porque a criança vai no efeito manada, né? Assim, no efeito... me falta o termo em português agora, né? Mas assim, o peer pressure, não peer pressure, né? Mas assim, você vai com a corrente, né? Isso. Então, quando você vê os seus amiguinhos fazendo isso na escola, você vai querer fazer também, isso é natural. Esse é o objetivo. A gente não queria simplesmente rotular, sabe? Se é aquele jogo, não, Não jogo para autistas, não, né? Não, é para todas as crianças. E, obviamente, tem um cunho ali especial voltado para o autista, Perfeito. mas é para todas. E eu tive esse feedback da minha filha, porque ela amou e realmente o jogo tá incrível. Porque se você coloca uma criança neurotípica para fazer, querendo ou não, ela vai ter a introdução alimentar igual, ela vai ter a introdução talvez ela precisasse disso menos, talvez, né? Enfim, mas o processo vai acontecer de qualquer maneira. Né? Exatamente. E assim, a ideia é trabalhar a inclusão, né? Eu não quero, a gente não vai separar grupos, é incluir. No início, nós tínhamos o projeto trabalhava com a ideia de jogo por meio de Kinect, né? E eu falei assim, a gente não vai democratizar o acesso. Né? Não é toda criança que tem um videogame ou que tem acesso a uma clínica que vai ter um Kinect para rodar esse jogo. Eu quero o jogo na tela do celular. Porque celular hoje todo mundo tem, né? Vamos democratizar o acesso. E aí a gente conseguiu... E aí foi difícil, né, para a equipe, mas a gente conseguiu colocar para rodar no celular. Então, é unir as terapias, a criança e os pais. Eu estou aqui no Rio, meus filhos estão em Campos. Né, eu poderia ter aqui no meu celular o acesso de quantas vezes o Davi acessou o jogo, quantas calorias ele queimou naquele dia. Entende? É sobre isso. É de acompanhar, porque eu poderia dar uma ligadinha para ele. Ei, Davi, tudo bem? Você não jogou hoje? Enfim, Perfeito, né? Dá aquela perfeito. estimulada. E, gente, atividade física libera serotonina e vamos embora. Sim. Uma vez praticada, você quer mais e mais. Exato. E é sobre isso, é mudar a consciência corporal, a consciência alimentar e unir clínicas, famílias e as crianças. Perfeito. Agora eu queria saber um pouquinho sobre o modelo de negócio de você, assim. A ideia é Você já tem alguma ideia, né, de como é que isso vai operar? Vai ser sei lá, um aplicativo que vai estar disponível e vai ganhar com propaganda? Ou então vai ser... acho que propaganda não vai poder porque para criança é complicado. É free, né? Free. Mas enfim, como é que tá a perspectiva disso? Assim? Então, a ideia é que ele seja gratuito, com acesso a relatórios de forma paga. Né? Então, assim, todos terão acesso, poderão rodar normalmente, mas acesso à clínica, né? Relatórios específicos para a clínica e para os responsáveis de forma paga. Dentro do jogo, o jogador ele pode personalizar o seu avatar. Né? Mas o avatar vai estar ali disponível de forma gratuita, mas se ele quiser personalizar, isso vai ter um custo. Né? Colocar um boné... vai ter um custo no game. Mas o objetivo central do jogo de forma gratuita. A ideia é que, como você falou, o ponto central seja... Gratuito. Perfeito, perfeito. Alguma ideia de parcerias, assim? Uma parceria com plano de saúde, talvez? Com Sim. secretarias de saúde, como você falou que foi secretária? Com certeza, o céu é o limite, né? Clínicas particulares já demonstraram super interesse, inclusive por meio de declaração, que tem interesse em ter o jogo rodando, né, como terapia.
Mas o meu objetivo central, devido à minha vivência na Secretaria de Saúde, é levar para o SUS. Eu quero democratizar o acesso, eu quero que toda criança neurodivergente, da mais pobre a com a melhor condição financeira, tenha uma qualidade de vida, tenha qualidade no seu tratamento. Perfeito. É duro a gente ver que o filho do rico, ele desenvolve mais porque ele tem mais acesso à terapia. Então, tá na hora da gente começar a mudar isso. Perfeito, perfeitamente. Bom, Ângela, queria pedir para você dar uma palavrinha final para a gente sobre a sua impressão a respeito do projeto do Hub RJ, como é que está sendo a sua experiência aqui. Você é uma pessoa que já veio com uma certa bagagem já, né, já como ex-secretária de saúde, né? Essa vivência sua, essa experiência sua aqui dentro com os cursos, etc., está sendo positivo? Tá ajudando? Enfim, como é que é? Super positiva, né? Eu quero, inclusive, agradecer a FAPERJ. Citar nomes é complicado, né? Mas eu quero agradecer a cada um de vocês de forma geral. Agradecer ao Luciano, que dá um suporte fora do sério, né? Para todos os grupos lá em campus. Tem sido uma experiência ímpar, né? A FAPERJ, ela movimentou não só sonhos de famílias, mas movimentou também a minha família. Né? Agradecer a Brenda, que é a minha filha mais velha, que faz parte também da minha equipe, ao meu marido Daniel, que não faz parte da equipe, mas acaba gerenciando tudo isso na minha ausência. E tem sido uma experiência que aqueles que porventura não conhecem os editais da FAPERJ, não teve a oportunidade de conhecer o Hub, vale a pena. Leia, se inscreva, participe, porque assim, abre portas, abre sonhos e que a gente de fato pode mudar a vida das pessoas. Perfeitamente, perfeitamente. Bom, se o projeto ele traz uma melhoria, com certeza ele vai ter sucesso, porque, enfim, né, a demanda está aí, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, doutora Ângela. Obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Antes de sair, gente, não esqueça, deixa o like pra gente, inscreva-se no canal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço para todos vocês e fique com Deus.